Na Terra dos Cacos, podcast sobre temas africanos do Jornal Público. Elisa Macamo e eu, António Rodrigues, discutimos quinzenalmente às quartas-feiras os assuntos de África. Porque, se como dizia o poeta moçambicano Eduardo White, os países africanos são hoje os grandes cacos e os pequenos cacos dos sonhos que eles partiram ontem, então todos devemos refletir a melhor forma de os colar. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Na Terra dos Cacos, o podcast do Jornal Público sobre temas africanos. Desta vez eu, António Rodrigues e o professor Elisa Macamo vamos conversar na primeira parte sobre a visita do Papa Leão XIV à África, um longo périplo que começou no dia 13 na Argélia e terminou na Guiné Equatorial no dia 23, passando por Camarões e Angola. Na sua última missa em solo africano, em Malabo, a capital da Guiné Equatorial, Leão XIV afirmou que levava consigo da África, e abre aspas, um tesouro inestimável de fé, de esperança e de caridade, um tesouro feito de histórias, de rostos, de testemunhos alegres e sofridos. Numa viagem marcada também pelo lado emocional, o primeiro agostiniano a sentar-se na cadeira de São Pedro entrou em África pela terra de Santo Agostinho, Leão XIV deixou mensagens importantes contra a exploração económica e os interesses instalados. Em Angola, no seu primeiro discurso, o Papa afirmou: é necessário quebrar esta cadeia de interesses que reduz a realidade e a própria vida a uma mera mercadoria. Essa lógica extrativista do capitalismo que mata e destrói. A seguir vamos falar sobre a detenção de Domingos Simões Pereira na Guiné-Bissau. O presidente do Parlamento guineense, líder do PAIGC e ex-primeiro-ministro, foi preso pelos militares depois do golpe de 26 de novembro e após mais de 60 dias na cadeia. Está desde então em prisão domiciliária, rodeado de homens fortemente armados e sem possibilidade de se comunicar com o mundo exterior. Já são mais de 150 dias sem culpa formada. Domingos Simões Pereira não cometeu nenhum crime. Como informou o irmão, Dionísio Simões Pereira, em comunicado, foi ouvido a 13 de fevereiro e os próprios promotores fizeram questão de esclarecer desde o início que comparecia na qualidade de simples declarante. No final da audiência, os mesmos reconheceram de forma clara que não existe qualquer elemento que o associe ao processo em causa, nem qualquer fundamento legal para as restrições impostas à sua liberdade. E mesmo assim, na semana passada, o primeiro-ministro do governo formado pelos militares golpistas, Ilírio Vieira Té, em conferência de imprensa, afirmou que Domingos está entregue à justiça militar. E também afirmou que o presidente deposto, Mário Sissoko Embaló, pode regressar à Guiné-Bissau, que terá toda a proteção. Na segunda parte, no nosso espaço habitual de entrevista, temos como convidada a escritora cabo-verdiana Dina Salústio, cujo primeiro romance, A Louca de Serrano, publicado pela primeira vez em 1998 em Cabo Verde, teve agora a sua primeira edição em Portugal pela editora Rosa de Porcelana. É um livro sobre a solidão, a loucura, a força das mulheres que começa assim. Esta é a história de Serrano, uma povoação de 193 habitantes, incluindo uma jovem louca, as crianças recém-nascidas e as 3 outras por nascer, 2 delas gêmeas. Já para não falar dos 3 cães, propriedade das 29 famílias que juntamente com os donos comungavam a terra. As doenças raras, diga-se de passagem, o sal e a comida, as crenças e o resto. Bem, feita a introdução, passemos à discussão dos temas. A reconciliação, paz, luta contra a exploração. O Papa falou de injustiça, falou de exploração, dessa lógica extrativística que leva aos recursos sem deixar riqueza para os que ficam. Em Malabo, na última missa, falou que cresçam espaços de liberdade e que a dignidade da pessoa humana seja sempre salvaguardada. Penso nos mais pobres, nas famílias em dificuldades, penso nos presos, muitas vezes obrigados a viver em condições higiênicas e sanitárias preocupantes. Todo um guião adequado para um sucessor de Francisco. Apesar de estilos diferentes, o primeiro Papa franciscano e o primeiro Papa agostiniano parecem ter muitas coisas em comum. E esta viagem de Leão XIV, ainda no seu primeiro ano pontificado, demonstram. No único em que destoou, naquilo em que foi mais Bento XVI, foi na referência que fez na missa campal nos arredores de Luanda, a 19 de abril, às religiões tradicionais. É necessário estar sempre atento às formas de religiosidade tradicional, que certamente pertencem às raízes da vossa cultura, mas que ao mesmo tempo correm o risco de confundir e misturar elementos mágicos e supersticiosos que não ajudam no caminho espiritual. E acrescentou: permanecei fiéis ao que a Igreja ensina, confiai nos vossos pastores e mantendo o olhar fixo em Jesus, se revela especialmente na palavra e na Eucaristia. Em 2009, Bento XVI, em Luanda, falou contra o tribalismo local, o etnocentrismo excessivo face ao universalismo da Igreja Católica, chegando a pedir aos padres africanos que evitassem as missas festivas e animadas com elementos sincréticos que se tornem um obstáculo para o diálogo e comunhão com Deus. Professor, que balanço faz desta viagem de Leão XIV à África? Bom, eu tenho que me conter, né? Não se contenha, professor, não se contenha. Não, quando eu li isso aí, lembrei-me de um episódio. Eu estava a fazer pesquisa em Moçambique, isso já há 20 anos ou mais.
Eu estava a fazer pesquisa sobre a missão suíça e a sua influência no sul de Moçambique. E uma das características da missão suíça era a rejeição total, né, das formas de religiosidade locais, sobretudo aquilo que eles chamavam de superstição. E era uma condição para a conversão, para que a pessoa fosse aceita como membro da igreja presbiteriana. Portanto, era uma missão presbiteriana. Então eu estava aí a fazer entrevistas e de repente deparo com um fiel que era curandeiro, portanto médico tradicional. E pronto, eu perguntei a ele, mas como é possível? Como é que você conseguiu ficar aqui, ser membro desta igreja? Porque ela é muito rígida em relação a essas coisas. E depois ele disse uma coisa, não, sabe? Eu acho que nós, os médicos tradicionais e a igreja, temos que nos unir para combater a superstição. Não, mas ele depois explicou-se, ele disse, olha, o feitiço não existe, o que existe são pessoas más, né? E achei que isso fosse muito interessante e talvez seja isso que explica também o que o Papa queria dizer. Eu acho que ele queria destacar tanto uma mensagem ética universalizável, né? Tanto, porque esta, digamos assim, é sempre a grande preocupação de qualquer sistema ético, né? Ele tem que ser universalizável. Portanto, tem que ser possível ser aceite por qualquer pessoa, independentemente da sua cultura. Agora, há uma tradição muito forte, sobretudo dentro da Igreja Católica, e é por isso que ela se chama Igreja Católica, de que, de facto, a única fonte de ética, a única fonte de uma norma universalizável é a forma como eles professam a fé. Portanto, que fora disso aí, há um grande risco de as pessoas se perderem. E então acho que ele estava simplesmente, não sei, acho que foi um deslize, um lapso freudiano a esse respeito. Só que eu fui confirmar 3, 4 vezes para ver se ele tinha dito mesmo aquilo. Mas a fonte era a Vatican News, portanto, sim. É o Vaticano, a agência do Vaticano a dizer aquilo. Portanto, ele disse mesmo aquilo. Sim. Porque o primeiro discurso que ele fez em Angola, eu ouvi-o e gravei-o. Aquele não tive oportunidade, porque foi de manhã e eu tinha que estar a cuidar da minha filha e não consegui ouvi-lo em direto. Mas eu fui confirmar várias vezes para ver se ele tinha dito mesmo aquilo. Porque mesmo aquelas afirmação destoava de tudo o resto que ele disse em toda esta viagem. Exatamente. Ou seja, todas as afirmações dele, mesmo as afirmações que foram para fora em relação ao Donald Trump e tudo mais, foram sempre noutro tom, foram sempre noutra coisa, foram sempre de um lado mais progressista, numa visão da Igreja muito mais avançada do que aquilo que me pareceu exatamente Bento XVI, ou seja, aquela coisa de que o mais importante é a doutrina, o mais importante é a estrutura da Igreja do que chegar às pessoas. Sim, mas é preciso ver que ele é diferente do último Papa, né? Sim. Ele já demonstrou isso claramente. Agora, o que não estava claro é até onde é que ele vai nessa diferença. Bom, eu quero continuar a pensar que se tratou de um deslize, que faltou talvez de um certo tato sociológico, porque o principal adversário da Igreja Católica em África não são as religiões tradicionais, são as outras interpretações do cristianismo, né? Sobretudo as interpretações evangélicas, né? E eu penso que há um certo sentido em que as religiões tradicionais africanas podem constituir a base para a tradução do cristianismo de uma forma que seja coerente com o próprio cristianismo como ele é professado pela Igreja Católica, né? Então, sobretudo, quando a gente olha para o cristianismo como um sistema ético, né? Pura e simplesmente como um sistema ético, tirando as questões teológicas, pura e simplesmente como um sistema ético, eu acho que há muita comensurabilidade aí. Aliás, há uma forte tradição em África, sobretudo nos anos 60, a escola de Lubumbashi, no Zaire, então, né? De africanização, endogenização do catolicismo,
E eu acho que aquilo era feito também em referência, portanto, as pessoas tinham a segurança de fazer aquilo porque recuperavam elementos éticos das religiões tradicionais. Mas também, António, eu penso que isto pode mostrar um problema que, pronto, ainda não foi suficientemente trabalhado pela Igreja Católica, sobretudo pelo Vaticano, né? Que é a história. Porque ela continua a ser um peso, um fardo muito grande, né? E então está-se num dilema, né? Por um lado, eles querem ser uma autoridade moral e eles têm tudo para ser isso aí. Aliás, são seguidos por muita gente, há muita gente que espera essa liderança e essa autoridade. Mas, por outro lado, para você ter autoridade moral, você precisa de reconhecer aquilo que fez mal no passado, né? Você precisa de dizer, olha, ter a coragem de dizer, olha, não falar como ele falou. Ele falou da história dizendo a imposição de normas, como se não tivesse havido um sujeito na imposição de normas externas, mas houve um sujeito, né? Sim. E a igreja foi um desses sujeitos, né? Então, tanto aqui também há essa questão muito importante que, do ponto de vista político, é extremamente relevante para nós em África, de que nós precisamos de uma certa liderança ética, mas quem reclama autoridade sobre isso vai ter que tentar ser perfeito também. Eu queria fazer só uma última pergunta sobre este tema que não tem tanto a ver com o Papa e a viagem em si, mas tem a ver com Santo Agostinho. O Papa é agostiniano, portanto daí a escolha da Argélia, que é a terra de Santo Agostinho. Santo Agostinho foi o primeiro a estabelecer as bases de separação entre o poder terrenal e o poder espiritual. E embora considerasse que o poder terrenal estava subordinado ao poder espiritual, não defendia a teocracia como um sistema de governo. Pois. Ora, estamos precisamente numa época em que na maior superpotência do planeta, os Estados Unidos assistem a movimentações para abolir a separação entre Estado e Igreja e subordinar as decisões políticas à Bíblia. Neste aspecto, vendo a troca de críticas das últimas semanas entre Donald Trump e Leão XIV, será que este Papa, sendo norte-americano, poderá ajudar a evitar que o calvinismo transforme os Estados Unidos numa teocracia? Bom, a questão é saber se de facto há aqui influência de um certo, daquilo que nós podíamos chamar de calvinismo, né? Este é um grande problema para nós que fazemos ciências sociais, né? Porque levanta a questão de saber quando é que a gente tem que levar certas pessoas a sério, né? E então devemos levar Donald Trump a sério, né? Parece uma pergunta assim trivial, mas não é, não é? Porque, pronto, ele tem capacidade de fazer coisas mágicas, já demonstrou que pode fazer essas coisas, mas ao mesmo tempo eu não tenho a certeza se de facto há aqui uma discussão entre os dois, né? Há uma reação do Papa e há uma reação do mundo a um indivíduo que muito provavelmente não sabe o que está a fazer, mas nós temos que partir do princípio de que ele sabe o que está a fazer. Então a resposta mesmo à pergunta é que eu não creio que haja alguma coisa a recear em relação à própria estabilidade do cristianismo, mas nós estamos a ter uma revelação sobre os extremos a que se pode chegar quando a política toma conta da religiosidade, né? É o que está acontecendo nos Estados Unidos. Bem, temos que passar ao segundo tema. Sim. A semana passada, o primeiro-ministro Ilírio Vieira Tês, primeiro-ministro guineense, escolhido pelos militares golpistas da Guiné-Bissau, deu uma conferência de imprensa para dizer que o Omar Sissoko Embalo, o presidente deposto, poderia regressar ao país porque estava garantida a sua proteção. É uma coisa estranhíssima, mas é assim. Os golpistas que alegadamente derrubaram um chefe de Estado informam esse chefe de Estado derrubado que tem tudo preparado para o receber de volta. Portanto, já vemos como este golpe na Guiné-Bissau foi muito sui generis. Mas na mesma conferência de imprensa, o primeiro-ministro guineense também se referiu a Domingos Simões Pereira, dizendo que o presidente da Assembleia Nacional Popular se encontra sob custódia militar e agora só esperava uma justiça parcial e objetiva, coisa que neste momento é muito difícil de encontrar na Guiné-Bissau, deste Tribunal Militar, que é um órgão independente. O coletivo de advogados do líder do PAIGC e da coligação Pai Terra Arranca garante, num comunicado divulgado na semana passada, que os promotores do Tribunal Militar negam qualquer envolvimento na prisão do ex-primeiro-ministro e diz o comunicado: a prisão do vosso cliente, eles estão a citar, Domingos Simões Pereira, nada tem a ver com o processo no qual está a ser aqui ouvido.
Os advogados acusam as autoridades de estarem a fabricar um processo contra Domingos Simões Pereira. Fracassada a intenção de incriminar o nosso cliente, sobretudo pela posição clara e inequívoca dos promotores que foram ameaçados e afastados do processo, acabaram a criar um tribunal ad hoc com magistrados requisitados. Professor, Domingos Simões Pereira está há mais de 150 dias detido sem processo algum. Isto parece ser nitidamente uma decisão política para garantir que o líder do PSGC não tenha capacidade para liderar o seu partido, pressionar os militares no poder e estabelecer uma estratégia com vista às eleições de dezembro. Não acha que isto está em causa? Sabe, tem muito de absurdo isto aqui, né? É o teatro do absurdo mesmo, porque mesmo se a gente quisesse dar essa racionalidade ao que eles estão a fazer, não sei, sabe, eles vão precisar de uma mão muito dura para poder manter essa narrativa. E eu não sei se eles têm consciência de quão difícil isso é para um Estado como o guineense, porque nós temos que aceitar a realidade, né? Muitos países africanos têm Estado, mas esse Estado não tem a capacidade de se impor como a gente pensa, né? A gente vê isso em todo lado. São muito poucos os Estados africanos com essa capacidade. Então, eu duvido muito que seja por aí que a gente deva procurar entender o que está acontecendo na Guiné-Bissau. Nem sei se é possível entender o que está acontecendo. A minha maior preocupação neste momento é o abandono da Guiné por todos os países, a começar pelos países de língua oficial portuguesa, sobretudo os países africanos. O seu silêncio é ensurdecedor. O silêncio da Angola, o silêncio de Moçambique, o silêncio de Cabo Verde. É um silêncio ensurdecedor. Sabe? O Domingos Simões Pereira foi governante, portanto, conviveu com os partidos que estão no poder hoje, pelo menos em Angola e em Moçambique. E eu acho que devia haver uma preocupação da parte desses países de procurar saber o que podem fazer, o que pode ser feito e interpelar diretamente as autoridades guineenses. Então, eu vejo isso aí. Há um abandono triste de um político que, como a gente tem ouvido, não há nenhuma acusação, ele não fez nada, praticamente não fez nada. E esta até seria uma grande oportunidade para os nossos países mostrarem o seu próprio compromisso com o Estado de Direito. Portanto, sair hoje em defesa de Domingos Simões Pereira seria uma manifestação desse compromisso com o Estado de Direito. É como se eles estivessem a dizer, olha, nós também podemos fazer isto cá, é por isso que preferimos não dizer nada. Então, para mim, a maior preocupação é essa. Já não é com as motivações da junta lá, é mais com o que isto nos diz sobre o compromisso que os nossos próprios governantes nos outros países africanos, e pronto, a União Africana também, o nosso compromisso com o Estado de Direito. Né? Eu acho que neste momento está toda a gente à espera que tudo se resolva por si. E que mesmo que se for o Márcio São Quimbalo a ficar na presidência, que seja. Sim. Acho que ninguém está com vontade de fazer nada em relação ao assunto. Não, agora que estamos a falar, António, o ministro de Negócios Estrangeiros está cá. Está aqui em Lisboa. Né? Sabe, nem sempre sanções são a melhor saída para estas coisas, mas eu acho que a forma como as coisas aconteceram na Guiné-Bissau exige um outro tipo de postura diplomática também de Portugal, né? Exigiria, eles podem não declarar sanções, né? Mas uma certa distância, sabe? Não faz sentido que este indivíduo que é completamente ilegítimo seja recebido com honras aqui em Portugal. Que mensagem que Portugal está aí a mandar para os guineenses que estão aqui e que estão lá? Sabe, é uma coisa que eu não consigo entender. Né? Não será também isto um triste sinal de que as pessoas já não se importam com o futuro da Guiné-Bissau? Não se importam do que é que virá dali, porque já não acreditam que haja um Estado de Direito na Guiné-Bissau? Bom, sim, há motivos para a gente pensar assim, mas eu acho que esse é o cálculo que a junta gostaria de fazer, né? Gostaria que
gostaria que fosse a atitude dos outros, né? Que nós desistíssemos da Guiné. E isso, para mim, é a coisa mais triste. Mas tem implicações muito mais globais, né? Porque não é só a atitude dos nossos governantes em África, é também, digamos assim, o momento internacional. Sabe, nós temos os Estados Unidos a violarem descaradamente o direito internacional, né? No Irão, na Venezuela, aquilo que estão a fazer com Cuba, né? E nós temos a União Europeia totalmente amedrontada, não diz nada, não diz, olha, aqui nós já ultrapassamos os limites, sabe, não se diz nada. É um ambiente internacional muito propício para o que os golpistas estão a fazer na Guiné. Portanto, não é tanto a desistência da própria Guiné, mas é o abandono daquilo que nos identifica como pessoas comprometidas portanto, com normas éticas mínimas. É um pouco a discussão que estávamos a ter em relação ao próprio Papa, não é? Porque, sabe, há sempre este conflito, não é? O conflito entre uma norma e a prática, não é? Então, o que muitas vezes acontece é que nós mantemos o ideal, mas na prática não fazemos a coisa, não transformamos isso numa regra de ação, né? Sim. Não conseguimos fazer isso aí, e isso está-se a ver agora com muita nitidez, né? É como se tivéssemos uma lei, mas não a regulamentássemos. O que quer dizer que é uma lei que existe, mas que não é aplicada. É isso. Bem, vamos ter que encerrar por aqui, infelizmente, a nossa primeira parte. Vamos passar à entrevista com a escritora cabo-verdiana Dina Salustio. Dina Salustio, bem-vinda. Queria começar já por agradecer a sua disponibilidade para estar aqui neste podcast e começava por perguntar-lhe como é ver este livro a ser editado em Portugal quase 30 anos depois da sua primeira edição. Boa tarde. Primeiro é uma tristeza, depois de 30 anos, estar a ver o livro publicado pela primeira vez num país de acolhimento da nossa maior comunidade. E depois é uma alegria, porque, enfim, chegou lá. E quero dizer também que mereceu, depois de 30 anos, que o livro mereceu uma reedição por causa das ideias, por causa do conteúdo, por causa de ser uma mulher. Sim, mas o livro está como foi publicado em 98 ou houve algumas alterações? Não, está absolutamente igual. Sim. Está absolutamente igual. Não... Fez alguma crítica em termos de linguagem, em termos de frases muito longas, mas nós concordamos, eu e a editora, que a marca do livro era mesmo isso. Eu estava a falar porque o meu sogro Tarcísio Pereira, é um escritor e dramaturgo na Paraíba. E ele, o ano passado, quando eu lá estive, ele lançou o primeiro livro dele também 30 anos depois. E o que ele estava a dizer foi que ele aproveitou esses 30 anos para reescrever algumas partes, para cortar, porque ele disse que não fazia sentido estar a publicar hoje, como ele é hoje, estar a publicar o mesmo livro que ele era há 30 anos. Eu tenho prioridades em relação a isso. Acho que os livros também representam a época que são, com os seus erros e os seus acertos. Acho que... Mas era por isso que eu te queria perguntar. E marca a evolução do escritor também, não é? E do leitor, porque se o leitor não quer que o livro não é publicado. Quer dizer, é toda uma evolução que é marcante. E depois, eu acho que temos que ver também a situação em que foi escrita. Essa escrita é de uma situação específica. Estar a dar hoje, quer dizer, é um bocado diluir a situação que provocou a escrita do livro. Mas, ao mesmo tempo, o livro foi publicado em 98, mas não foi escrito em 98, já tinha sido escrito muito antes. Muito antes. Foi escrito em 88. Eu estava habituado a escrever crónicas e contos e quis experimentar uma coisa mais longa. Não havia nenhum livro escrito por mulher em Cabo Verde, até essa altura. Então eu disse, vou tentar. E daí escrevi A Louca de Serrano, que levou para aí uns 2 anos. Entretanto, como eu escrevia para a rádio, como eu escrevia para os jornais, eu não tinha necessidade de um público específico, já tinha aquela pequena vaidade, já estava satisfeita com o escritor tem sempre essa pequena vaidade, não digamos, escritor e qualquer outra profissão, não é? Nós queremos ser reconhecidos ao fim e ao cabo.
não é? Porque é sinal que a gente está a cumprir, é sinal que a gente está a fazer as coisas, estamos no bom caminho. Mas também é uma dificuldade muito grande em Cabo Verde de termos patrocinadores para os livros. Então, na altura, em 1988, que pensava-se em tudo, pensava-se em educação, em saúde, em saneamento, pensava-se em emprego, pensava-se em formação de jovens. A literatura era a última coisa em que se pensava. Portanto, quer dizer, nem tínhamos coragem de enfrentar um pedido de patrocínio. Mas depois apareceu, e uns amigos que andavam com o livro para cima e para baixo entregaram o livro e ele foi editado em 98. E ainda custa a publicar em Cabo Verde, né? Da mesma forma que custava nos anos 90? Quer dizer, custa, continua a custar. Mas a verdade é que hoje há outros meios, não é? Hoje há a internet, há os podcasts, há os montes de soluções e estamos a ver os jovens a publicar muito. E eu acho que é um exercício muito bom porque eles não vão definitivamente para o livro, mas vão tendo aquele feedback da internet, não é? Que nós tivemos na nossa altura, tivemos pela rádio. Eles agora têm pela internet. Portanto, tudo isto dá uma rede de segurança muito grande para eles e eles aproveitam e estão a escrever muito. Sim. Bom, eu não sou das literaturas, não é? Mas sempre que eu vejo obras como esta aqui, começo a pensar na questão do conhecimento, né? Eu sou das ciências sociais e a figura da louca fascinou-me. Não é? Sobretudo porque eu fiquei assim a pensar se ela tem um acesso diferente à verdade. E se for isso aí, será que o livro é uma crítica, não sei, às formas dominantes de produzir conhecimento, de apreender a realidade? Eu, quando comecei a escrever o livro, não pensei em escrever sobre a loucura. Sim. Porque depois é que o livro tomou nos finais em que ele toma esta dimensão de loucura. Eu quis escrever sobre o isolamento, sobre a falta de verdade, sobre a injustiça, sobre o meio pequeno pelo isolamento natural, pela orografia do lugar, mas também por justaposição a outra civilização que estava ali muito próxima, mas tão longe que as pessoas nem sabiam que existia. Não saíam do sítio, então tudo isso dá uma mentalidade insular. Uma mentalidade insular muito cristalizada, muito dura, que forma e formata as próprias pessoas. Quis escrever sobre isso. Mas depois eu vi que, já no fim do livro, já depois de ler o livro, eu vi que são estes desconfortos, essas desgraças, entre aspas, essas injustiças, esse abandono, tudo isto dá lugar a um desconforto mental. E daí podemos ler a loucura como resultado desse somatório de desconfortos. Okay. Mas a louca de Serrano, como dizem os críticos, não é? E eu vou atrás deles para ter um bocadinho de força. Como dizem os críticos, ela é a consciência do lugar. Okay. Ela fala tudo o que as pessoas não falam, porque as pessoas estão num mundo de silêncio. Mas a louca não tem essas redes, não tem esses filtros. Então ela é uma pessoa livre. E a liberdade dá até certo ponto uma indicação de alguma loucura. Uma pessoa, quando é livre, caminha para a loucura, não é? E ela faz isto com o seu público, com as pessoas do sítio. Ela é consciência e ela diz as verdades todas. Aponta o dedo. E esse apontar o dedo é que a faz tão odiada. Sim. Odiada. E por algumas pessoas tão amada. Sim. Mas a Dina Salus precisava dela para contar o que conta no livro? Sempre. Né? Eu sempre precisei de uma voz diferente na região. Porque as outras vozes... Outros não tinham voz. A comunidade não tinha voz. E a única pessoa que teve voz, que quis marcar a sua posição, foi morta. Portanto, eu estava a ver que por esse caminho não conseguia. Arranjar voz e mais voz era conduzir o livro a um extermínio. Então, pus uma pessoa que estivesse fora do alcance do ódio dessas pessoas, porque eles odiavam muito. A gente odeia sempre aquilo que nos incomoda. E nesse lugar pacato, pequeno, havia muito ódio a pairar e geralmente era contra os mais fracos ou contra os donos da verdade. Pois. Donos não, mas pelo menos os que conheciam a verdade. Ou que reclamavam a verdade. Mas eu ainda queria explorar um pouco esta questão,
falou do isolamento, né? E acho isso muito interessante, sobretudo quando eu ligo isso a esta figura, não é? Que é a consciência. Mas é a questão de que o próprio lugar ganha o seu nome de fora, não é? E comecei a pensar se isso seria alguma metáfora sobre a própria incorporação, não sei, de Cabo Verde, do continente africano. Quer dizer, nós realmente temos muitos nomes, temos muitas máscaras, não é? E cada lugar tem, além do nome que é conhecido, tem um nome oficial, não é? Esse nome a gente vê no livro. Pertence a uma comunidade maior, pertence a um mundo maior. Não há lugares absolutamente isolados com um nome que se esquece. Sim, sim. Não é? E Serrano é um bocado isso. Precisava do seu nome próprio, que a gente não sabe qual é o nome, até que chegam os estrangeiros, que são as autoridades que vêm da capital e que reconhecem e que lhe dão um nome e que ficou tranquilamente, porque ao fim e ao cabo não é o nome que faz o país, não é o nome que faz a comunidade, são as pessoas, é a reação das pessoas, eu acho. Há uma ideia também aqui do duplo isolamento, ou seja, é o isolamento, o isolamento de uma ilha e o isolamento dentro da própria ilha, não é? Quer dizer, o que torna estranho, porque acaba por ser um isolamento sem mar. Ou seja, sem horizonte. Ou seja, eles fecham-se sem o seu próprio horizonte. Pois, nós tratamos muito a insularidade neste livro, não é? Pessoas muito sós, terras muito sós, animais sem dono. Há muito isolamento neste livro. Mas também na vida. Há pessoas que vêm, falemos dos imigrantes, dos meus imigrantes que vêm de Cabo Verde e que chegam à França, Portugal, à Espanha, não interessa. E o isolamento que eles carregam dentro de si. E há o isolamento que os outros provocam quando não há relação, quando não há necessidade de contactar uma pessoa, cria-se uma insularidade automaticamente. Quando a pessoa deixa o seu lugar, cria outra insularidade. Então não há uma insularidade provocada pelo mar e o isolamento conhecido, não é? Não há isso. O pior isolamento é aquele que nos obrigam ou que nos obrigamos, não podemos estar a responsabilizar só os outros. Mas esse isolamento é pior e esse isolamento a gente encontra em Serrano. Que as pessoas estão lá, não têm, só há uma estrada para a capital, mas também não precisam da capital para nada. Tem o seu pequeno mundo, as suas pequenas necessidades ali naquele lugar de Serrano, que é um bocado como nós lutamos contra essa insularidade em Cabo Verde. Através da formação, através sempre da formação, mas através de um amor muito grande ao nosso país, que a gente carrega connosco e a gente dá-lhe outras dimensões e, enfim, diminui a insularidade. Eu estava a pensar nisso e de repente veio um episódio. O Adolfo Maria, nacionalista angolano, contou-me um dia numa entrevista que depois da independência, ele, como pertencia a uma ala dissidente do MPLA, foi obrigado a esconder-se por risco de vida e viveu 2 anos, até conseguir fugir, viveu 2 anos dentro de um apartamento com as janelas tapadas e a determinada altura o facto de não ter horizonte levou a que tivesse uma cegueira. E eu estava a pensar, não sei porque fiz uma associação, ou seja, essa ideia de perder o horizonte faz com que as pessoas também fiquem cegas em relação, e perder o horizonte quer dizer perder o outro, perder o que está para lá das nossas fronteiras, o que está para lá da nossa casa, faz-nos cegos em relação a tudo o resto e, portanto, agimos em função daquilo que sabemos, não é? Como os cegos que usam o espaço que conhecem e que esse espaço já está delimitado e, portanto, eles já sabem para onde caminham. E isso fez-me, não sei porquê, fez-me associar essas duas coisas. Quer dizer, o que nos torna cegos são os olhares dos outros, não é? Porque a gente não sabe que é cego por aquilo que a gente está a ver. Os outros é que nos fazem cegos, que nos isolam, que não nos dão meios para a gente penetrar no mundo deles. Então o mundo deles será sempre uma incógnita. E quando há incógnita, há cegueira. Eu penso, se estamos a fugir de ameaças, não podemos estar cegos. Portanto, temos que estar muito, muito atentos, muito alertas.
Porque quando se tem uma depressão, porque isto, não sei se é o caso do Adolfo, do jornalista, mas pode ser que uma depressão tenha levado à cegueira. Ou a cegueira, se ele se referia a uma cegueira efetiva, não é? Era uma cegueira que, ou seja, foi momentânea, foi durante algum tempo. Pois estava, mas era o prolongamento de uma cegueira. Sim. Era o prolongamento de uma cegueira mental, de um isolamento total, de um corte de notícias. Mas eu também penso no meu Cabo Verde, de antigamente, quando não tínhamos contacto com o mundo exterior, no tempo colonial, quando nós tínhamos a polícia atrás, quantas coisas não fizemos, quantas coisas fomos obrigados a não ver, quantos cegos foram programados para o mundo em que se vivia, sem educação, sem saúde, sem alimentação, sem esperança de vida, sem ambição. Tudo isto possivelmente levou-nos, a nós em Cabo Verde, a sermos cegos. Felizmente, houve sempre pessoas, houve sempre escritores, e a literatura tem-se bem, que registra memórias, que registra factos, e nós podemos ver esta cegueira sendo vagarosamente desconstruída através dos tempos, com vontade, com outras energias. O facto de não haver livros de mulheres publicados à altura de 98, quando o seu foi publicado, deveu-se ao facto de não haver outras escritoras, ou deveu-se também ao facto de haver um determinado machismo no pouco que se editava? Quando o primeiro livro a ser publicado por uma mulher foi este, o primeiro romance, né? O primeiro livro foi o da Orlando Amaryllis, em 1974, já na véspera da independência, portanto já com a independência programada. Mas se a mulher não era chamada para debates, não era chamada para opinar, não era chamada para a educação dos filhos, para as necessidades sociais, a mulher não tinha formação. Aliás, não tinha, quer dizer, tinha pouca formação, a não ser as mulheres filhas dos portugueses que estavam lá e que vinham estudar em Portugal, ou filho de pais cabo-verdianos com posses. Mas a maior parte da população não tinha acesso à educação. E isto tudo também dá origem a que as mulheres não escrevam. Não têm formação, não escrevam, né? E é um bocado isso. Nós tivemos algumas mulheres que publicaram nos chamados almanacos pequenas poesias, sim. Pequenos textos, mas nada que fossem referência. Quando nós estudámos, não houve referência de nenhuma mulher, nós não ouvimos falar de nenhuma mulher. Mesmo os nossos grandes escritores, os grandes inovadores na sociedade, de uma intelectualidade marcante, como os claridosos, eles não nos falaram de mulheres escritoras. Isso fez-nos nós vemos já com pouca expectativa quando começámos a escrever, porque não tínhamos referências. Tínhamos referências de grandes escritores homens, sobretudo os claridosos, ou mesmo alguns nativistas, mas mulheres que escrevessem, nós não tínhamos essa referência. Era uma injustiça, porque a gente ficou sem saber a voz delas, a gente ficou sem saber a história contada em primeira pessoa, a história delas, as injustiças, as vergonhas que elas passavam. A gente não sabe a história. Eu não sei a história das minhas avós que vieram da África. Ninguém me contou histórias dessas. Ninguém me contou histórias das minhas avós que vieram da Europa. Porque é que foram mandadas de castigo para Cabo Verde? E, quer dizer, tudo isto fica um vazio muito grande que a gente tem que preencher depois com hipóteses. Com hipóteses. Isso faz parte da literatura, preenchermos este campo hipotético, preencher esta desilusão de não termos as nossas avós a contar histórias. E a literatura tem conseguido ou falta muito ainda? A literatura reflete a realidade, sabe? A literatura está a escrever memórias, mas sempre incompletas, porque quando é outro a contar, para contarmos as nossas memórias, é sempre nós a contarmos as memórias dos outros. Então há espaço para tudo, e isto é literatura, não vale a pena a gente estar a fazer apreciações mais ou menos justas, é o que acontece. Sim, é ficção. É ficção, é ficção. Qualquer coisa que não seja eu fiz, é ficção. Sim. E mesmo quando a gente escreve sobre o nosso retrato psicológico, o nosso heroísmo, a nossa capacidade de ABC, é tudo ficção, sabe? É tudo ficção. Sim. Mas também, não sei porque neste livro aqui, a sexualidade, o controle da sexualidade feminina, a gravidez, a maternidade, quer dizer, é como se determinasse a história que quer contar.
ou pelo menos que determinassem as estruturas da vida social, né? Então aí eu pergunto se está a fazer uma leitura política do corpo feminino no livro também. Eu acho que estou a fazer uma leitura da realidade do corpo feminino. Ok. Do corpo feminino. Porque se fosse a política, eu acho que eu tinha que ter um opositor, não é? Com quem dialogar, senão elas estão a dialogar elas com elas. É a parteira, é a mulher lavadeira, não importa. São as mulheres que dominam o seu corpo, e elas precisam de uma mais velha, de uma mais velha que domina as técnicas, como em Cabo Verde, as parteiras têm um poder muito grande. Agora vão tendo menos poder, porque com a ciência, com os meios técnicos e farmacológicos possíveis, tudo fica muito nas mãos de uma entidade, de um sistema de saúde, não é? Então as nossas parteiras perdem um bocado dessa relevância, mas nós, do antigamente, nós temos essa presença da parteira. Eu, às vezes, quando o meu filho leu este livro, ele disse, não, mas eu não faço ideia nenhuma de que é a minha parteira. É que eu também não faço. Porque eu tive o miúdo no hospital e, portanto, ninguém me disse que ela era a parteira. Quer dizer, deram-me uma injeção, coisa, e depois aparece o filho, coisa, e a parteira já não estava lá. Pode ser um médico, pode ser... Então as parteiras desaparecem por causa do poder, do poder político, do poder económico e, enfim, da modernidade. Estamos quase a chegar ao fim. Queria lhe perguntar se tem algum livro já pronto para sair, tendo atenção que este já foi escrito há tanto tempo. Eu entretanto, tenho escrito contos, tenho escrito muitas crónicas, vou escrevendo algumas coisas. Eu tenho um livro pronto, mas quando eu fui ver, o fim não está nada a ver com o princípio, porque ele começa com uma figura masculina que eu adorei escrever, apesar de não ter o domínio do conhecimento da mentalidade do homem, mas a meio do livro ele torna-se uma mulher. Quer dizer, mas não foi a figura, foi o ele que passou para ela. Eu acho que é por eu estar habituada a escrever sempre ela, era escrever sempre sobre a mulher, e o livro reagiu, que não quis que um homem estivesse lá. Expulsou o homem. Expulsou o homem, expulsou-me a mim também. E agora, como é que vai ser? Como é que vai recuperar? A gente não recupera nunca. Eu tenho que deixar aquilo e começar outro, porque quando se começa, no meu caso, Sim. eu acho que também no caso de toda a gente, quando corrige uma frase, já é outra frase. Quando muda a vírgula, já é outra frase. Já é outra ideia. Sim. Então com o computador é horrível. Sim, já me aconteceu muitas vezes. Eu escrevo mais contos do que os meus projetos de livro mais longo acabam sempre com a mentalidade jornalista. Eu quero fazer outra coisa, não quero estar agarrado à mesma coisa durante muito tempo. Talvez porque também o ser jornalista que disse dá. E a lógica é que de repente queremos ir para um lado, mas aquilo está a apontar para o outro e não há maneira da gente querer ir para aquele lado, então é melhor deixar ir, não é? Acho que seria mais honesto. Não, é isso, é mais honesto, porque é deixá-lo ir, porque senão é forçar, é tentar ir por um caminho que estava traçado a priori, e quando não é isso... Não dá. Porque nós estamos... É como se nós nos estivéssemos a submeter à naturalização de certas categorias, né? Homem, mulher. É o nosso campo de poder, não é? É isso. Por que não deixar? Dina Solucci, foi um prazer tê-la aqui connosco, neste podcast. Espero que, quando se lançar o próximo, estejamos aqui também para conversar. Foi um prazer. Obrigado. O prazer foi meu estar aqui convosco, estar a falar da Louca de Serrano, que pronto, para mim também foi um prazer escrever, e agora falar dela é um prazer dobrado. Obrigada. Obrigado. Estamos quase a chegar ao fim deste episódio na Terra dos Cacos, o podcast do Jornal Público sobre temas africanos. Não podemos, no entanto, ir embora sem deixar aqui as nossas sugestões. Professor, que nos trouxe desta vez? Bom, fresquinho. Como estou aqui em Lisboa e ofereceram-me um livro, chama-se O Pan-Africanismo e Colonialismo Português. É uma obra com vários autores, editado por um amigo e colega da Universidade Autónoma de Lisboa, o Bruno Carriço Reis, com um dos seus doutorandos, meu doutorando também, o Jorge Fonseca de Almeida.
e reúne autores moçambicanos, por exemplo, a Maria Paula Menezes, já falecida, mas também cabo-verdianos, a Ângela Coutinho, muita gente interessante mesmo. E há aqui uma reflexão sobre o panafricanismo em África, tanto na África, de língua oficial portuguesa. O livro foi publicado no ano passado, em 2025, pela Livros Horizonte, né? E ainda não comecei a ler, eu só li apenas a introdução feita pelo Bruno Reis e pelo Jorge Almeida, mas é um livro bastante promissor. Acho que vai ser muito interessante para quem se interessa por estas questões do panafricanismo. Eu, pela minha parte, venho falar de um livro que já tinha sugerido aqui há uns meses, mas cujo lançamento foi adiado pela editora portuguesa, A Caminho, e que finalmente chegou às bancas agora. Trata-se de Império, Mito e Miopia, Moçambique como Invenção Literária, uma interessante análise da literatura colonial em Moçambique. Trata-se, na verdade, de uma reedição, um livro que que tem um quarto de século depois da sua primeira edição. E cito a partir da badana: o imaginário dominantemente representado pela literatura colonial ainda subsiste e leva-nos a considerar uma colonialidade que persiste, onde se reconhecem posturas e discursos retrocoloniais e em que o ranço do passado histórico, ainda por exorcizar, povoa todo um imaginário aquém e além das representações literárias. Bem, e com isto encerramos mais um episódio. Assim que nos escutou, muito, muito obrigado. Voltamos daqui a 15 dias para a nova edição. Até lá, um bem-aja. Professor, como sempre foi um prazer falar consigo. Um abraço. Outro abraço. Grande prazer também.